foi vice-campeão pan-americano de salto triplo em 1991. Participou de 2 Olimpíadas e 6 campeonatos mundiais. E hoje é treinador e professor de educação física aqui em Guarulhos. O convidado de hoje, do Ponto de Vista, é Anísio Souza e Silva, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Não saia daí! Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Começando o Ponto de Vista de hoje com o vice-campeão pan-americano de salto triplo em 1991 e hoje professor de educação física e treinador aqui da cidade, Anísio Souza Silva. É um prazer tê-lo com a gente aqui na TV Câmara. O prazer é todo meu. Olá, Renata. Olá, pessoal da TV Câmara. Anísio, hoje você é treinador aqui no município e recentemente, em junho agora, 2 alunas aqui da cidade foram até a China competir no Campeonato Mundial Escolar de Atletismo. E a Júlia, que é treinada por você, Sim. trouxe medalha para casa. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi a competição. Então, na verdade elas classificaram em Recife, no Campeonato Brasileiro. Elas foram campeãs no 300 com barreira, foi vice-campeã no salto triplo. E a outra foi campeã no salto de distância e no 100 com barreiras. E elas foram convocadas para esse campeonato mundial. E a Vitória, a Sena, que foi uma das atletas, já tinha participado do Sul-Americano no passado menor. E a Julie nunca tinha viajado para fora. Então, acho que foi... Qual a idade dela? As duas têm 16 anos. E uma foi a primeira, outra a segunda viagem. E a participação lá foi muito boa. A Julie foi segunda colocada no 300 com barreira, foi terceira colocada no salto triplo e foi segunda colocada no revezamento, ganhou 3 medalhas. A Vitória ganhou uma medalha no revezamento, foi quarta no 100 com barreira e no salto de distância. Então você ficou satisfeito com o resultado das suas alunas? Sim. Elas tiveram um bom resultado, estava na época de competição mesmo, né? Pronta já para fazer o resultado. Não fizeram o melhor resultado da carreira, mas fizeram um resultado satisfatório assim, para a gente. Ela já treina há bastante tempo? Já treinam há 3 anos e meio, 4 anos. E para você, como é que é essa mudança de papel? Um dia você foi competidor, teve ótimos resultados, não só no Brasil, como também no Pan-Americano, participou de mundiais, e agora esse papel de treinador. É mais difícil? Qual que é a sensação? A dificuldade é assim, né? Você está com o atleta lá, você tem que, como eu fui atleta, sei como funciona a prova, então você sempre quer estar lá dentro da prova. Então eu falo assim, poxa, você explica para ela, fala, faz assim, porque salto triplo é difícil. Na verdade, eu gosto de treinar salto triplo só distância. Eu tenho outras modalidades, barreira, salto em altura, corredor de 400 com barreira, mas o salto triplo, salto de distância é a minha especialidade. Então, como eu já fui, quando eu chego lá, alguns detalhes, eu quero estar lá dentro, porque eu sei como fazer, mas não dá. Aí você tem que explicar a melhor maneira. Por ela. Sim, e você tenta explicar a melhor maneira possível. Mas é difícil, e quando faz o resultado que a gente está esperando, aí a alegria é imensa. Mas pela primeira vez competindo fora, na China, um país bastante distante, essa medalha de prata, bronze já está bom. Já está ótimo, está ótimo. É uma grata surpresa, porque a gente tirou essas crianças da Olimpíada Guarulhense, do escolar aqui. Então, sair do zero e chegar à China, então são pessoas assim que muito dificilmente teriam perspectiva de chegar à China. Assim, a família não tem condições de estar lá ou pagar uma viagem. Então, o esporte acho que propôs isso e acho que é o legal. E qual que é hoje a perspectiva dessas alunas, não só dessas, mas
outras que participam, que treinam aqui em Guarulhos, com relação ao futuro, elas têm mesmo essa vontade de se profissionalizar, de levar o esporte adiante? Então, a gente não dá para... Elas têm vontade de continuar. Então, a gente também não dá para prever resultados. Se elas vão ser atletas olímpicas, se vão ser campeãs olímpicas, se vão ao mundial, se vão ser só campeãs sul-americanas, só campeãs brasileiras. Então, acho que é o tempo que vai decidir isso. Porque além do fator treinamento, tem a genética. Isso é muito importante. Inclusive, ontem eu estava vendo um programa sobre próximas Olimpíadas, potências olímpicas, e estava explicando como a Jamaica tem tantos velocistas e tem muita gente boa. Então, uma das coisas é a genética do parte da África que esse pessoal veio. Então, depende da parte da África que você vem, tem uma predisposição maior à velocidade, tem uma predisposição maior a um tipo de uma capacidade física. Então, a gente não pode afirmar que essa vai ser campeã olímpica ou vai ser campeã sul-americana. A gente vai trabalhar para chegar à Olimpíada. Elas têm a vontade, a gente também tem a vontade, então isso já é um grande passo para que elas consigam chegar lá. Como que você analisa o cenário aqui em Guarulhos com relação ao esporte, em especial ao atletismo, que é com que você trabalha? Tem estímulo, tem infraestrutura? Então, é difícil. O cenário aqui em Guarulhos é o cenário do governo federal, vem de cima para baixo. Então, a gente tenta, não tem estrutura, porque são poucas as cidades que têm uma estrutura para qualquer tipo de esporte, a não ser voleibol, natação, que tem uma coisa, o futebol, maior, que tem uma coisa diferenciada. Mas na maioria dos esportes, judô, atletismo e muitos outros esportes, não tem. Então tem treinadores, tem atletas que querem, tem treinadores que querem fazer. Então é o que a gente está se agarrando, sabe, pegar pinçar um talento ali, ficar ali trabalhando ele, investir o próprio dinheiro do bolso e ajudar. A Secretaria de Esportes ajuda, tem uma estrutura, mas não é o suficiente para nenhuma das modalidades. É mais uma vontade individual. É mais uma vontade individual mesmo. Conta pra gente como é que funciona, porque às vezes as pessoas nem conhecem a estrutura que tem aqui. Como é que vocês treinam, onde funciona? Então, o atletismo, junto com o voleibol, está no Estádio Arnaldo José Celeste, que é um estádio da prefeitura. O atletismo, normalmente a pista de atletismo é sintética. E aqui em Guarulhos não é. É uma pista, um saibro misturado com um carvão, um pedrisco. E é onde a gente treina desde 68, ele é assim. E dá muita diferença quando você treina aqui, nesse piso que é diferente, quando você vai competir fora? Sim, tem bastante diferença. Para um trabalho que a gente chama de base, o nosso espaço é bom, não é ruim, porque não tem muita lesão. A pista sintética pode ocorrer lesões mais frequentemente. Como é pista que você não tem muito esforço, muita resposta rápida, então fica muito mais fácil de trabalhar. Mas quando você chega em época de competição, você precisa estar numa pista sintética, porque as competições são todas realizadas em pista sintética. E essa é a dificuldade, a nossa pista é de carvão. E aí o material de musculação é adaptado, sabe? É tudo adaptado. Não tem um investimento, o governo federal fala, tem um investimento. O investimento hoje do governo federal é em atletas olímpicos. É esse tal do pódio, medalha pódio, uma coisa assim desse projeto. Então são atletas que já estão lá na ponta. Aí então você precisa primeiro se destacar para depois conseguir esse incentivo do governo. Sem conseguir esse incentivo do governo. Então é complicado. Aí o pessoal chega na televisão e fala, poxa, olha, no Pan-Americano foi assim, foi assado. Mas tem que ver o que aconteceu. O que acontece com esses atletas durante o treinamento. Porque chega no Pan-Americano, ele foi mal, ele foi isso, ele foi aquilo. Então a gente não tem essa estrutura toda para cobrar do atleta. Então o atleta, o técnico está lá por teimosia mesmo, por querer fazer a coisa acontecer. E mudou muito da sua época para cá? Mudou. Assim, em termos de alto nível, o investimento é maior. Na minha época não tinha tantos campos, que são viagens para você se entrosar com competições internacionais, vivenciar. A gente não tinha. Era uma dificuldade para a gente ir lá fora, para a gente conseguir mesmo matar um leão por dia, para você conseguir ir lá. Hoje é mais tranquilo, com esse projeto do governo, fica mais tranquilo. Mas também não é o ideal. Então, eu acho que hoje está melhor. E como é que foi a sua trajetória? Conta um pouquinho para a gente. Como é que você começou? Foi desde criança? Quem te incentivou? Então, eu comecei no projeto, como essas crianças começaram? Um projeto na escola. Então, tem professor
Marli dos Santos, foi recorde sul-americana no lançamento do dardo, Eliane Bernardes foi uma grande atleta no salto de distância, e o professor Katsuhiko Nakaya, que hoje ele é o responsável pela seleção na velocidade e no revezamento feminino. E ele foi na escola, no Vereador Antônio de Reca, um colégio aqui, mais conhecido como Macedão, aqui em Guarulhos, e apresentou o atletismo. Eu estava na sala. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 12 para 12 anos por aí, 12 para 13 anos. Eu não sabia nem o que era, mas como minha mãe sempre foi rígida em casa, a gente não tinha muita liberdade de estar na rua, então a gente tinha sempre uma atividade para fazer em casa, então tinha algumas coisas, minha mãe fazia umas bijuterias, e a gente era doido para sair, então ela sempre equilibrava, assim, ela sempre teve café da manhã às 7, almoço meio-dia, a janta às 6, sempre pontual. Então ela acordava a gente tinha que fazer a tarefa, que era essas bijuterias, tinha as dúzias para fazer, e ela sempre equilibrava, porque a gente ia ganhando habilidade, e a gente sempre acabava 10h30 da manhã, mais ou menos em torno de 10h30. Quando a gente ficava muito mais rápido, começava a acabar antes das 10, ela aumentava isso aí. Então a gente poderia ir para a rua, empinar um pipa, a gente poderia jogar bola, a gente poderia fazer um monte de coisa. E eu não gostava, porque eu enrolava, eu acabava enrolando tudo e eu não saía para a rua. E aí, quando apareceu o atletismo, eu falei, poxa, eu não sei o que é, mas eu vou entrar nessa. Porque pelo menos eu para se livrar, me livro de casa, eu estou na rua, eu estou fazendo alguma coisa. E aí eu comecei a me destacar nos treinamentos na escola. E da escola eu passei a treinar na Ponte Grande, eles deram um passe. E eu comecei a treinar na Ponte Grande com os técnicos. Conheci os atletas que eram ídolos, Zequinha Barbosa, Conceição Jeremias, João Carlos de Oliveira, João do Pulo. Eu treinava na Ponte Grande, tinha vários atletas. Guarulhos era referência no Brasil, era uma das 2 melhores equipes do país. Eu vi uma história que você postava corrida e perdia na corrida, eu quero saber se então. E aí quando era pequenininho, depois passou a ganhar. Eu comecei a treinar e comecei a ganhar esse passe. E outra coisa boa que tinha na Ponte Grande era um tal de um leite de soja, com sabor. Então a gente saía, acabava o treino, tinha um leite lá que a gente tomava, era muito bom. Então a gente ia lá treinar. E treinando, conhecemos todo mundo e tal. E o Zequinha já era um ícone do atletismo mundial. E ele treinava lá. E aí todo dia, ele é gente boa, brincalhão, tudo, a gente teve uma afinidade. E todo dia eu enchia as paciências dele para correr no corredor, postar corrida com ele. Então aí ele falou assim, ô Zequinha, vamos apostar uma corrida. Ele falou, poxa, Neguinha, chamava de Neguinha. Ô, Neguinho, você me enche as paciências, rapaz, você é triste, hein? Aí ele ia lá, corria e falava, você fica lá naquela pilastra, tinha umas 2 pilastras para frente de uma coluna, você fica lá, que até o final do corredor eu chego e eu passo você. Ah, não, você não passa. Aí eu corria, não dava nem metade, ele passava. Aí eu falei, poxa, eu ficava bravo. Aí treinava. Aí na outra semana, Zequinha, ô, você de novo. Aí, às vezes, quando ele não podia, não tinha tempo, porque ele tinha que fazer outros treinamentos, mas quando ele me atendia, ele ia lá e falava, fica lá. E ficou nisso, e ele foi para os Estados Unidos. E aí eu fiquei treinando aqui. Então, ele foi morar nos Estados Unidos, foi junto com outro professor, com o Joaquim Cruz. E lá ele ouviu falar de um tal de Anísio, de Guarulhos, que tinha saltado 17 metros no salto triplo. Não, que ele fazia 17 metros, ele vai à Olimpíada, ele vai ao Campeonato do Mundo. Eu falei, poxa, mas quem é esse? É lá de Guarulhos. Falou, de Guarulhos? Mas eu treinei em Guarulhos, mas que será? Aí a gente se encontrou. Aí conversando, ele falou assim, rapaz, você é aquele neguinho que apostava comigo no corredor. Aí eu falei, poxa, hoje não dá para apostar mais corrida com você, porque eu era mais rápido que ele. Como ele corria 800, ele não era tão veloz. E eu fazia salto triplo, ele era mais rápido que ele. Eu falei, hoje não dá para apostar corrida com você lá. Então, normalmente eu ganharia dele. Acho que daria até uma pilastra para ele de diferença, eu chegaria na frente dele. Olha só. Mas é uma das passagens assim, do atletismo legais. Então, essas coisas de você conviver com o seu ídolo, um atleta com um nome, que já fez um resultado, é muito legal para quando você é criança. Esse processo de profissionalização, como é que foi? Foi algo que aconteceu naturalmente para você? O salto triplo sempre foi algo que você gostou mais, se destacou mais? Não. No atletismo a gente sempre começa com todas as provas, a gente participa de velocidade, a gente faz salto, a gente tem provas de resistência. E você, durante o treinamento, o treinador vai identificando e você mesmo vai identificando a sua... Então você vai afunilando, fala assim, ó, esse atleta ele é alto e ele é rápido. Então vamos começar com barreira, porque barreira todos os atletas têm que fazer, aprender a passar barreira.
alto, baixo, martelo, se ele faz salto, ele tem que aprender a passar a barreira. Então você começa a criar habilidades. E aí eu fui direcionando, a minha habilidade foi direcionando mais prova de velocidade e salto. Então eu já não era muito resistente e não tinha tanta força para lançar ou arremessar alguma coisa. Então você vai direcionando. Então entre a prova de velocidade, eu não era muito rápido para ser corredor de 100 metros. Eu não tinha muita habilidade para ser barreirista. Então vamos para o salto de distância. Aí comecei a me destacar no salto de distância, salto em altura. E aí você vai no salto de distância, salto em altura, porque no salto triplo é uma coisa mais agressiva. Você não consegue com 14, 13 anos ficar treinando salto triplo, porque é muito impacto, é muito violento. Violento assim, traumático para os joelhos, coluna, tornozelo, então a gente tem muito problema. A altura deve influenciar também bastante. No salto. Sim. Aí começamos a fazer salto em altura e salto de distância. E com isso, lá na frente, quando eu tinha 16 anos, 15, eu comecei a fazer salto triplo. Falei, pô, você salta bem em altura, você salta bem em distância, vamos testar o salto triplo. Na época era salto duplo, eram 2 saltos, era na minha categoria. Aí me destaquei, fui bem no campeonato estadual, e aí com esse ir bem no campeonato estadual eu consegui um patrocínio numa empresa aqui de Guarulhos, que era um projeto que tinha na Secretaria de Esporte, que era o Adote um Atleta, através desse. E aí eu comecei a treinar melhor. Eu comecei a trabalhar e treinar. Aí você falou, você não quer? Eu arrumei um patrocínio para você. Eu falei para minha família, poxa mãe, ia pagar o mesmo salário que eu ganhava na empresa. Eu falei, mãe, chamei minha mãe e meu pai e falei assim, se eu ganhava X, eu vou optar para ganhar esse X treinando. Porque eu acho que se investir em mim, porque acho que alguma coisa, algum diferencial eu tenho. Então ela falou, você que sabe. Minha mãe falou, se fosse você, eu continuaria trabalhando, ganharia o dobro. Aí eu falei, mãe, aí meu pai falou, não, você que sabe, se você quiser continuar, você acha que tem futuro, você vai e segue seu caminho. Aí eu pedi demissão na empresa e fui treinar. E aí dali para frente, você despontou. Fui despontando, fui melhorando, aí entrei no salto triplo, fui ficando entre os melhores do estado, e depois fui no Campeonato Brasileiro, e aí a carreira foi deslanchando. Anísio, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando mais sobre sua carreira, sua trajetória. Daqui a pouquinho, Anísio Souza Silva, esse esportista aqui de Guarulhos no Ponto de Vista. Não sai daí. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos com um ponto de vista, hoje com o esportista Anísio Souza Silva. Anísio, você já tem 2 Olimpíadas no currículo, são 6 mundiais, foi vice-campeão pan-americano de salto triplo, vários sul-americanos, um monte também campeonato brasileiro. E eu queria que você fizesse uma análise para a gente. Como é que você vê o cenário nacional hoje com relação ao atletismo? Tivemos o pan-americano agora, mas houve algumas críticas com relação ao desempenho, o resultado dos atletas. Como é que você vê essa questão? Então, o Pan-Americano foi um termômetro, né, para a gente avaliar como o Brasil, no atletismo específico, não todas as modalidades, mas como a gente trabalha com atletismo, para saber como está perante a América, e como tem os Estados Unidos, que é muito forte na Olimpíada, e como está para a Olimpíada. Então, o atletismo, ele teve alguns resultados bons, mas como o Pan-Americano é no hemisfério norte, quando é no hemisfério sul, os americanos, eles mandam equipe B, C, eles não vão com a força total. Foi no Canadá, próximo dos Estados Unidos. Eles não foram com força total. Algumas provas foram força total, mas outras provas mandaram um time B. Só que o time B é um time forte. Tirando em vista que os americanos na prova de 100 metros, teve um ano, não lembro, uns 3 anos, 4 anos atrás, o 20º
o 20º atleta no campeonato americano ganhava o campeonato brasileiro aqui. Nossa. Então tinham 19 atletas na frente do melhor do país. Então você vê, se mandar um time B, ele vai mandar o quarto, quinto. É muito forte. Então, por isso, o desempenho do Brasil não foi o que todo mundo esperava. Em Santo Domingo ganhamos 10 medalhas no atletismo de ouro. Agora ganhamos uma e uma que ninguém esperava. Porque foi muito forte a competição. Superou muito em todos os últimos Pan-Americanos em resultado. Então, por isso que o Brasil caiu nesse número de medalhas. Eu acho assim, o esporte é um reflexo que está aí do Brasil, do governo, dessa crise. Então, não tem como exigir muito do atleta, do profissional que está lá trabalhando. Então, é uma questão também daquilo que a gente falava de incentivos. Se você está num momento que não tem incentivos, vai se refletir no resultado. Mas vai refletir no resultado. Se tem uma má administração, reflete. Então, se você não tem um incentivo ideal, você não consegue ter. Os atletas hoje que estão aí competindo são os atletas mais velhos. A renovação não está muito boa, porque você teria que ter uma política de esporte na escola. O problema é esse, de você não investir na base. Não investir na base. É aquilo que você falou, né? O atleta só consegue incentivo do governo quando ele já é profissional e se destaca fora do país. Tem esse Brasil Olímpico, Brasil Pódio, que um atleta ganha 15 mil reais por mês de patrocinador, além do clube e além do patrocinador pessoal dele. Então o governo dá 15 mil reais para ele. Criou até uma certa polêmica o investimento dos próprios militares no esporte, né? Que saiu como uma alternativa para a maioria dos atletas. Para a maioria dos atletas. Então, é uma coisa que não deveria ser assim. Deveria ser você produzindo um atleta e ele vai subindo, você vai chegando lá em cima, você tem um monte de campeão e tem campeões vindo atrás para substituir esse. Então, a nossa equipe de atletismo é de uma certa idade, porque a maioria que estão na faixa de medalha é a última Olimpíada, eles vão parar. E você depois não você não sabe tem, quem vem. Você não tem. Vai ter um ou outro, porque assim. Porque os treinadores são persistentes, estão ali, dão dinheiro do bolso, fazem para o atleta estar subindo. Vai se falar assim, ó, tem toda a estrutura? Não tem. Então, você fala, poxa, Guarulhos, o pessoal fala, Guarulhos não investe, Guarulhos não sei o quê, Guarulhos está uma porcaria, não sei o quê, no esporte. Mas não é problema, não é Guarulhos, o problema vem lá de cima. Vem de cima para baixo. Se o governo federal faz uma estrutura, dá um apoio, tem uma estrutura, lógico que o Estado vai ter uma estrutura, as cidades vão ter um. Se o nosso órgão maior não consegue ajudar a gente, aqui embaixo também a gente sofre. Inicialmente a gente pensa que é só uma infraestrutura de onde treinar, mas há gastos consideráveis. Quando você vai numa competição fora do país, eu imagino que para ir para a China, as meninas tiveram... As meninas não, né? Que não foram elas que gastaram, mas vocês tiveram que arrecadar esse dinheiro de alguma maneira. Na verdade, quando eles viajam através do Comitê Olímpico. As meninas viajaram através da Confederação Brasileira de Desporto Escolar. Então, eles convocam a seleção, que toda a seleção, quem é responsável são as confederações. As confederações convocam os atletas, eles não têm gasto. Mas para que eles cheguem a ser convocados, você tem um longo caminho pela frente. Então, tem gasto, o treinador tem que ajudar. Então, todo mundo tem que incentivar, a família tem que contribuir, porque tem muito problema também. A menina, o atleta faz 14, 15 anos, tem que ajudar a família, porque a maioria dos atletas são de famílias humildes. Dificilmente se pega uma família que tem um nível médio para fazer o esporte, a não ser natação, alguns esportes de quadra, que não... Mas o atletismo, futebol, vem da periferia mesmo. Então, a família, se a família não ajudar, se não der o apoio, eles não vão para frente também. Então, é complicado. Até estava falando encontrei com o Wilson Tavi, que é um dos ícones também do esporte aqui de Guarulhos, e ele estava comentando sobre isso, sobre a estrutura. Eu falei, o que eu acredito é no trabalho. Então, não tem jeito, não vou conseguir ficar esperando um vereador aprovar isso, o prefeito fazer isso, o secretário de esporte fazer aquilo. Eu acredito aqui, eu estava com o cronômetro na mão, eu falei, eu acredito nisso. Aqui no meu trabalho, nos atletas que estão ali, eu levo para a competição, eles fazem um resultado satisfatório ou não. Se não for satisfatório, a gente tenta melhorar, e é o que eu acredito. Se eu sentar e ficar esperando alguém dar uma luz, isso não vai acontecer. Se alguém ajudasse, eu poderia ter 100 atletas. Mas eles não ajudando, eu tenho 10, mas pelo menos eu tenho 10. Então a minha parte eu estou fazendo. Então eu acredito em meter a mão na massa e fazer do jeito que der.
E a gente cobrar também das autoridades alguma coisa, mas tem que estar trabalhando. E qual que é a sua expectativa para as Olimpíadas no Rio? Olimpíada no Rio vai ser complicado. Olimpíada é sempre complicado. Mas no atletismo tem alguma esperança com Fabiana Moura, o Thiago Braz é um outro menino os dois meninos do salto com vara zerada agora no Pan-Americano, mas o Thiago Braz é um dos primeiros do ranking mundial. Ele treina até com o Petrov, que é foi treinador da Zibaeva. E recentemente ele disse em off que o Thiago Braz pode ser um recordista do mundo, tem grande chance de ser um recordista do mundo, igual ele foi técnico do Sergei Bubka, que é um outro saltador de vara muito bom, um russo, e ele falou que o Thiago Braz tem condições de ser recordista do mundo. Então temos alguns pontos que acho que a gente tem esperança de medalha, mas depende do dia, depende se está no dia da pessoa, porque a Olimpíada é dia. São muitos atletas muito bons, que com diferenças pequenas de qualidade. E se você não acertar o dia... E as condições climáticas afetam também no atletismo? Nossa, afetam. Chuva é pior, né? Chovendo é complicado. Para falar de corrida, de meio fundo e fundo, não. Provas de velocidade, prova de saltos afetam. Se você tiver uma competição a uma altitude, é melhor para os velocistas e saltadores. Como o Rio de Janeiro é a nível do mar, é bom para os fundistas, com pessoas que correm longa distância. Então, a pista interfere, o tipo de pista que eles vão construir. Se é uma pista muito rápida, se não é. Do hemisfério norte, eles podem sentir um pouquinho o calor ou isso acaba, eles estão acostumados? O verão deles é quente também, não tem diferença assim. Eles lá chega a 30 graus também. Então, eu acredito que no Rio de Janeiro vai estar em torno de 30, 20 e tal, 32. Então não vai ter, eles não vão sentir muito não. E não tem que sentir, eles estão treinando para isso, eles vão fazer aclimatação aqui, né? Então em vários centros de treinamento, universidades, eles já estão reservando espaço para eles se aclimatarem aqui no Brasil. Então eles vão chegar aqui mais de um mês antes, então vão fazer toda a ambientação deles. E o fato dos Jogos Olímpicos ser aqui no Brasil acaba incentivando até essas crianças, adolescentes que você costuma treinar, eles ficam empolgados em saber que eles podem até acompanhar os jogos, ou que um dia pode ser eles competindo dentro de casa, com torcida? Com certeza, né? Eles estão esperando ansiosamente esse momento. Eles não, dificilmente algum deles vão estar lá, pela condição financeira, poucos vão estar, que a gente treina aqui em Guarulhos, para assistir. Mas eles vão acompanhar tudo, eles estavam acompanhando agora no Pan-Americano. A gente tem 2 treinadores aqui de Guarulhos, na verdade são 3 treinadores aqui de Guarulhos que foram ao Pan-Americano. O Neilton Moura, que é coordenador do atletismo aqui em Guarulhos, ele estava lá com Keila Costa e Núbia Soares no salto triplo. Keila Costa foi medalha de prata e ele é professor aqui de Guarulhos. Ela teve um ótimo desempenho. Foi ela é uma esperança? Ou quando vai para o Mundial já é um pouco mais complicado? O Mundial e a Olimpíada é um pouquinho mais complicado. Aí entre os russos, entre a Europa toda, asiáticos, aí fica complicado. Ela é uma das grandes atletas do país, uma das grandes atletas do mundo, já foi vice-campeã mundial, a Keila Costa, na pista no indoor. Está melhorando, está vindo numa crescente. De repente, ela pode acertar lá, mas não é difícil. É complicado. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Então, tem o professor Katsuhiko Nakaya também, que é o responsável do revezamento, que o revezamento também é uma das modalidades credenciada à medalha, e ele é o responsável, é professor aqui de Guarulhos também. E o Jorge, que é um projeto que a gente era centro de treinamento, agora somos centro de formação da federação, no projeto do governo do estado, e tem um professor que ele dá treinamento de arremesso e lançamento, ele também estava no Pan-Americano. Então as crianças aqui ficaram, eles ficaram mandando fotos pelo WhatsApp, notícias, então, e mandaram num grupo deles. Então a molecada chegava no treino, nossa, você viu que legal, você viu que isso, que aquilo, olha a cidade, você viu a fulano de tal, a pista foi assim. Então eles ficavam mandando, então eles criam aquela expectativa, eles assistiam ao vivo, eles assistiam pela TV o Pan-Americano e comentavam no outro dia, era legal. Nessa época de Pan-Americano, Olimpíadas, o atletismo acaba se destacando, né? Mas em outros momentos, você sente que há muito esse foco no futebol e no vôlei, e a própria mídia, ou o público de uma maneira geral, acaba não se interessando tanto pelo atletismo, ele fica um pouco esquecido?
É porque não é um esporte popular, né? Na verdade, a gente tem o futebol, que é o popular, o voleibol, que é na sequência, a natação. O que a gente precisa é de grandes atletas. Para ser popular, você precisa de grandes atletas, grandes resultados. A última grande atleta que a gente teve foi a Mauro Rimage, que foi na Olimpíada de Londres, que ela ganhou medalha de ouro. Então, ela foi o ícone. Acaba atraindo. Acaba atraindo o público. Olha, Mauro Rimage. Fabiana Muri é um ícone, mas ela está sozinha ali com um ou outro atleta. Então a gente precisaria ter muito mais ícones, ídolos, muito mais atletas de potência para a gente conseguir um maior espaço na mídia. E aí o público vem, a gente consegue divulgar isso, está sempre na televisão. É igual ao voleibol. O voleibol está sempre, na Liga Mundial, está sempre entre os primeiros. Então a mídia está em cima. E aí o público vai. E você se formou em Educação Física depois que você deixou de competir. E você também fez parte de um projeto, hoje você atua na prefeitura, mas você fez parte de um projeto social na favela de Heliópolis, né? Eu queria que você falasse para a gente rapidamente como é que foi essa experiência de trabalhar com crianças carentes dentro da favela. Então, foi bom. Eu me formei com uma bolsa, como eu era atleta, eu tive bolsa de estudo e comecei a atuar na área. Quando era atleta, ainda não atuava na área. Atuava um ponto ou outro aqui em Guarulhos, mas depois que eu parei, aí eu fui convidado pela Federação Paulista, porque o professor Neilton tinha um projetinho em crianças no Ibirapuera. E ele falou assim, poxa, por que você não, como eu trabalhei com o professor Neilton 20 anos, fui atleta 20 anos dele, por que você não chama o Anísio que conhece o seu trabalho e te ajuda? Então eu falei assim, poxa, legal. Aí os caras foram e me chamaram. Eles me chamaram, na verdade. Aí falaram, Anísio, você pode ir tal, não sei o quê, vou ajudar. E surgiu uma outra oportunidade de montar um núcleo na Heliópolis. Aí fui convidado, a menina que tomava conta falou assim, Anísio, a gente não pode te pagar, a gente ajuda no combustível, mas você gostaria de ajudar a gente e tal, e a gente vai crescendo junto, a gente vai trabalhando. Eu falei assim, poxa, eu posso, não tem problema nenhum. Aí eu saí aqui de Guarulhos e ia para Heliópolis. Tinha um pastor lá, tinha uma ONG, o pastor apresentou a gente lá para o pessoal da comunidade, e fez um oba-oba lá, apresentou todo mundo. E aí começamos a trabalhar com essa molecada. Ficamos 4 anos trabalhando lá. Mas assim, complicado. A gente estava dando treino aqui, mas tinha o pessoal que comandava o morro, não, a favela, eles passavam com arma. Então olhava e falava, ô professor, tudo bem? Ô, professor, tudo bom? Você cumprimentava. Só que eles não mexiam porque assim, você está fazendo um trabalho em prol da comunidade. Um trabalho social, em prol da comunidade. Então eles até gostavam, porque a criançada ficava lá participando e tal, e eles achavam legal. Então não teve problema nenhum, mas foi um projeto legal que infelizmente não foi para frente, porque esse projeto foi apresentado na lei de incentivo, e aí entrou o governo federal. Aí entrou com toda a estrutura, com lanche, camiseta, ajudou a gente num pouquinho mais de verba, e isso aqui deu um ano. Parou e acabou o projeto. Então, se a gente tivesse continuado do jeito que a gente estava, pequenininho, a gente estava continuando. Ficamos 4 anos ali. No ano que falava, agora tem investimento do governo federal, agora vai para frente. Em um ano acabou tudo. Pena. Porque é muita burocracia, é muita papelada, até você renovar. E você manda e volta, e lá em Brasília volta. Ah, falta uma vírgula aqui, falta uma vírgula ali. Então, essa é a dificuldade maior de projetos, de esporte. Tudo que você vem de órgão, de governo, é muito burocrático. Então, é difícil o caminho é muito longo. Quando você vai conseguir aquilo, já acabou o prazo de verba, tudo isso tem prazo. Então, já acabou, por burocracia. Anísio, queria agradecer a sua participação aqui na TV Câmara, foi ótimo ter você aqui com a gente. Se quiser fazer umas considerações finais. Eu que agradeço a todos e aos telespectadores e a você também, Renata. Obrigado. Muito obrigada. Então, esse foi o Ponto de Vista, hoje com Anísio Souza Silva, que foi vice-campeão pan-americano de salto triplo em 1991. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Tchau.